Oi, gente! Como vocês estão? Estão conseguindo manter a inteligência emocional por aí? Imagino que nesse tempo louco que a gente está vivendo, né? Tá cada vez mais difícil achar esse tal de equilíbrio, né? Ainda mais esse equilíbrio para quem estava com sonho de fazer uma viagem, de fazer um intercâmbio, estava com tudo programado, talvez, né? Como que a gente faz para manter esse equilíbrio? Para conversar comigo sobre isso hoje, eu tenho aqui como convidada super especial, claro, né? A Lueli Moraes. Ela é psicóloga, gente. Ela fez intercâmbio ela mesma e ela se especializou em atender pessoas que também têm interesse em intercâmbio, né? Tem várias fases, eu acho que eu vou deixar você explicar melhor, Lueli, porque eu tenho certeza, né, que você conhece o processo, vai ser mais fácil para o pessoal entender. Primeiramente, seja muito bem-vinda e muito obrigada por estar aqui e dividir um pouquinho do seu conhecimento conosco. Obrigada, Rosana. Boa noite, boa tarde para todo mundo aí. Primeiro, então, quero agradecer também o convite, né, de estar podendo dividir com vocês esse espaço, falar um pouquinho da saúde emocional, que tanto é comentado nesses últimos tempos, e o quanto isso é importante nesse momento, para a gente prestar atenção, sim, na nossa saúde emocional. Principalmente pela pandemia e principalmente para aqueles que estão buscando fazer o intercâmbio, ou até quem já faz, quem já está lá em outro país que não é seu país de origem. Bom, eu sou formada desde 2013, falar um pouquinho de mim, do meu projeto, da ideia, né, para o pessoal poder me conhecer. Então, eu sou formada desde 2013, aqui no Brasil, me formei em psicologia, trabalho já há mais de 10 anos dentro de corporações, organizações, escolas, já dei aula, trabalhei em diversas áreas aí da psicologia. E aí, em 2018, outubro, decidi fazer meu intercâmbio, que foi na Irlanda. Então, eu decidi ir para lá estudar inglês e poder viajar, né? Eu escolhi a Europa pela questão das viagens e tudo mais. E aí, acabei ficando lá por 2 anos, como estudante de inglês mesmo. E aí que surgiu que eu juntei as duas paixões, que é a psicologia com intercâmbio, com viagens. Me apaixonei por esse mundo, que é de conhecimento, cultura, troca de experiências, frustrações também, de como a gente lida com tudo isso. E aí decidi criar, então, o meu projeto que chama Psyche Journey. Ele visa aí o atendimento psicológico online para brasileiros que buscam fazer ou que já fazem intercâmbio ou que moram fora do país, que são já expatriados, né? Ou seja, aquelas pessoas que foram, já trabalham na área, já construíram suas famílias e às vezes não têm mais interesse e vontade de voltar para o Brasil. Então, atinge aí todos os brasileiros que estão nesse mundão afora. Nossa, é muito legal ter uma profissional dedicada, né, para o assunto, porque eu acho que são tantos detalhes, e só quem viveu realmente o intercâmbio para saber, né, a quantidade de ansiedade que esse processo ele traz, né, tanto no pré, quanto na viagem, quanto depois, como você disse, né, atende todas as etapas. Às vezes a pessoa acha que o mais difícil é quando chegar lá, mas talvez não, talvez a pessoa vai enfrentar algumas barreiras psicológicas antes da viagem, né? Esse medo, a angústia, será que eu vou conseguir ir, né? Eu tenho pessoas, estudantes que desenvolveram durante esse período síndrome de pânico, de avião, teve gente que estava com tudo prontinho, visto aprovado e desistiu da viagem porque ficou com medo do desconhecido, né? Então, assim, são muitas situações que acontecem. E isso foi num cenário normal, né? Um cenário normal. Eu acho que agora, com essa questão de pandemia, tudo ficou ainda mais difícil, né? Tudo mais incerto. Eu estou conversando com você que agora estou com várias pessoas em mente que são clientes, que estão aguardando, que tinham tudo organizado, tinham passagem comprada, né? O curso pago, estava assim, pronto para embarcar, e tiveram que adiar esse sonho mesmo, né? Então, a minha pergunta hoje é assim, como que a gente faz para lidar com tamanha ansiedade, né? Porque
não só ansiedade e falta de controle. Porque está tudo nas mãos de alguma coisa que a gente não conhece. Qual que é a sua recomendação nesse caso? Tá, legal, Rosana, trazer isso, porque assim, tem muitas dessas questões do pré-embarque, né? Então, antes, essa programação, desde procurar agência, escolher o destino, saber qual é a língua que eu quero aprender, como que é o país lá de origem, de onde eu vou ir, como funciona tudo, qual cultura, o clima, tudo isso. Então, tem essas preocupações que a gente se preocupa com o financeiro, se preocupa se eu vou ter o dinheiro para ir ou não, se eu vou conseguir o trabalho lá ou não, se eu vou conseguir aprender o inglês, né, que seja a língua ou não. Então, existem todas essas preocupações. E, às vezes, a gente esquece do essencial, que é nosso psicológico. Então, a gente pensa em todas essas questões, se prepara com tudo isso e chega na hora, e aí vem questões de frustrações até, lá mesmo, no processo, ou durante, ou depois, ou quando chega lá, não, mas eu não estava preparado para isso. Não estava esperando que fosse acontecer tudo isso. Mas tem que ter esse preparo também psicológico antes. O quanto que é importante a gente também colocar lá um item no checklist lá, psicológico, preparação psicológica, como é que tá isso, né? E aí, entendendo dentro desse ponto que tu falou, que aí a pandemia, ela amplia muito mais esses sentimentos, também a gente tem que pensar que vem toda a família junto, né? Daquela pessoa que está indo. Então, agora na pandemia, por exemplo, mas será que vai mudar? Mas vai ficar longe da família? Mas como é que vai ser depois da pandemia também, essas preocupações? Mas, né? Então, tudo isso, assim, a gente fica pensando, além do indivíduo, do aluno estar se programando, tem a programação familiar também que conta para essas decisões, ou para esse encorajamento, dependendo da família, se tem apoio familiar, que encoraja, que vai lá, realiza seus sonhos, ou tem outro lado de frustração também, que a família fala, não, fica aqui quentinho, no teu cantinho, no ninho, né? Fica no ninho, não sai daqui. Fora, né? Imagino que hoje é um pouco pior, né? Talvez não do ninho mesmo. Exato. Tá todo mundo com medo disso tudo, até porque, como tu bem disse, é desconhecido ainda. Tem várias questões aí para a gente poder entender ainda sobre isso, né? E quando vai acabar, de fato, a gente vai poder voltar ao normal. Mas o que a gente pode pensar antes? Então, se preparar psicologicamente. O que seria se preparar? Poder trabalhar as questões internas. Então, assim, aquele autoconhecimento, tão famoso autoconhecimento. Saber o que eu espero do lugar, quais são os meus objetivos lá, o que eu busco ali, né, no meu intercâmbio, nesse processo, qual que é a minha ideia de projeção naquele país, como eu me vejo lá, como eu me sinto, tem pessoas que eu conheço, não tem, já posso ir formando uma rede de apoio, até mesmo antes de, eu me lembro que eu, no meu processo, eu comecei a entrar em grupos de WhatsApp de pessoas que já estavam lá. Então, assim, até para eu saber, gente, como é que tá o clima aí? Quando é que tá a moeda? Como é que tá a questão de trabalho e casa? Eu já ia perguntando tudo antes, para já ir com uma preparação. Então, acho que esse apoio, inclusive, acho que a agência de vocês também dá, né? Todo esse suporte lá. Que eu acho que isso faz totalmente a diferença, assim, nesse processo de chegar num lugar desconhecido e já ter um suporte, já ter alguém local para orientar, saber da vivência mesmo, do que chegar sem nada, né? Sem ter conhecimento nenhum sobre aquele assunto, ou sobre aquele país, ou sobre as pessoas. Eu acho que esse suporte é essencial. É a questão da confiança aí, né? Eu acho que a partir do momento que você está se sentindo seguro, né? As coisas mudam um pouco de patamar, né? E quando você sabe que vai chegar num lugar e que vai ter alguém, se você tiver um problema, se você tiver uma dúvida, se você estiver achando que o mundo está desabando na sua cabeça, tem alguém pelo menos para você falar, já dá um certo alívio, né? Sim. Então, eu entendo que o suporte ele é sim uma parte fundamental aí nessa parte, né? Mas mesmo assim, né? Essa questão do autoconhecimento ela é bem maior, né? Bem maior do que tudo isso, né? Porque às vezes a pessoa simplesmente trava, né? E aí, por isso mesmo que é importante a gente se conhecer, porque eu sei quais são os meus obstáculos, do que eu tenho medo, e é importante trabalhar isso antes do processo do intercâmbio também, né? Não só quando chegar lá que vamos colocar em teste. Não, tu já pode ir trabalhando isso antes para a jornada ser leve, não precisa aprender na dor o tempo todo, né? É isso que você falou, porque se acaba que se a gente descobrir
os medos da gente hoje, aí você também descobre, de certa forma, as armas para enfrentar aquele medo, né? Você vai Exato, desenvolvendo, né, exato, essa habilidade aí de enfrentar. exato. Mas você, assim, né, tendo feito intercâmbio, sendo Uhum, psicóloga, especialista no assunto, uhum, que dica que você daria para uma pessoa para ela conseguir se planejar, assim, se uhum, planejar, né, psicologicamente, uhum, da melhor forma, nesse momento de pandemia, principalmente, porque eu acho que eles não sabem quando eles vão poder viajar, aham, né? Então, a gente trabalha muito a questão do planejamento financeiro, que é um sim, momento bacana para a pessoa se planejar sim, financeiramente. Eu acho que tem muita gente que investe, às vezes, também em preparação do corpo, né? Tipo, vou me exercitar, né? Vou me preparar, vou, uhum, sei lá, entrar na academia, fazer exercício em casa. Mas o que a gente comentou no início, né? Muita gente esquece o quão importante é uhum, o mental, né? uhum, Então, uhum, que dicas você daria para a pessoa já ir aí, né? Aproveitar esse tempo, já que ela não pode viajar agora, para isso uhum, mentalmente. uhum. A gente não está trabalhando agora com a incerteza. Então, qualquer coisa que a gente pensa assim, tem que ter o planejamento. Ok, tem que ter o planejamento, é fundamental. Mas não está dando para planejar. Não está conseguindo dizer, então eu vou Verdade. junho. Então eu vou abril. Não está podendo, porque e isso é importante a gente falar, Rosana, porque independe da pessoa, independe de nós no momento. Então, não é algo assim que a pessoa está fazendo vem muito o sentimento de culpa aí também, né? Ou seja, nossa, mas será que eu fiz a escolha certa? Nossa, mas vou desistir, mas eu tô me sentindo culpado. Não, mas meu pai e minha mãe estão pedindo para eu abandonar tudo, não ir mais. Aham. Então, tem que lidar com todas essas emoções também. Então, o planejamento é essencial, porém, no momento a gente não está conseguindo. Primeiro de tudo, entender que não é culpa sua, ou seja, não é a sua falta de planejamento, não é questões que você não se organizou para isso acontecer agora, então esse sentimento de culpa, ele não tem que estar ali presente, porque é uma coisa que foge do teu controle. Então, assim, tudo que foge do nosso controle, a gente tem que pensar o que eu consigo fazer nesse momento, para isso amenizar. E coisas que essa pessoa poderia estar fazendo agora, no meu ponto de vista, como dica, estudar o inglês, aproveitar para estudar mais a língua, que aí já chega afiado, já chega preparado. A gente pensa aí que quanto antes liberarem as fronteiras e tudo der certo para viajar, a pessoa já estando mais preparada, ela facilita com a escola, facilita com o emprego. A gente sabe que muda bastante coisa, abre bastante portas. Então, aproveita esse tempo agora para estudar. Foca na língua que tu queres aprender, inglês em conversação, entender um pouco mais desses medos que estão ali presentes, ou até mesmo de coisa que tu nem sabia que tinha. Ansiedade, síndrome do pânico, como tu falou. Tem pessoas que têm outros tipos de crise, como depressão também, episódios depressivos em alguns momentos. Então, procurar se conhecer um pouquinho melhor, trabalhar muito a questão de meditação, eu gosto bastante, eu super indico para os meus pacientes, quando tem esses momentos que a gente chama na teoria que eu trabalho, de pensamento automático. Que são os pensamentos que vêm sem a gente pensar em nada. Eu estou aqui quieta, olhando para o nada, e daqui a pouco começa uma chuva de pensamentos. E normalmente são pensamentos ruins. É para o lado negativo, é que não vai dar certo, é que eu não vou conseguir, é que são criando hipóteses, situações. Nossa mente precisa se acalmar. E aí tu pode se questionar e perguntar: será que isso é real? Quanto por cento tem disso acontecer? Então é de poder se questionar e validar os nossos pensamentos. Porque senão a gente fica tomado aí da insônia, come demais ou come de menos, não consegue ter uma vida social agradável dentro de casa, com a família, porque está sempre com aqueles pensamentos a mil. Então a ideia a meditação ela auxilia muito nesses pensamentos. É super fácil, super simples. Tem um monte de vídeo no YouTube, um monte de canal. Então, é tipo 10 minutinhos por dia que a pessoa possa fazer isso, já vai aliviando, vai acalmando, entrando numa forma de relaxamento até. Super legal. Eu adoro meditação também, acredito Aham, que acalmar a mente faz toda a diferença, né? E às sim. vezes as pessoas subestimam essa coisa que é fazer nada, né? Porque é simplesmente Uhum, sentar e fazer nada e deixar ali a mente ir onde ela quiser. uhum, E uhum, adorei que você falou sobre
essa falta de controle, de certa forma, que não é culpa da pessoa, né? Eu gostaria só de complementar, porque não é má sorte também, gente. Não é Exato. sorte, porque é com todo mundo. Exato. Então, assim, Exato. não é hora de apontar o dedo, nossa, só porque eu ia fazer o intercâmbio agora, não, Isso. né? Não é você, é o mundo todo que está passando por isso. E do mesmo jeito que você está se sentindo assim, péssimo, né? Nós também estamos, né? Independente, eu acho que cada um do seu jeito, cada um do seu. E eu vou falar que até assim, os meus amigos que estão na Nova Zelândia, os clientes que estão na Nova Zelândia, onde eles estão seguros, né? Porque agora o vírus lá está super controlado, eles não têm nada de lockdown, não tem nenhum problema nesse sentido, mas eles estão super ansiosos também, né? Porque imagina, gente, a fronteira está fechada. Se a pessoa é estudante, não é residente e tal, se ela sair do país, ela não pode voltar. Preocupada com a família que está longe, preocupada aí com o futuro em geral, né? Então é uma coisa tão louca que está acontecendo com todo mundo. Então não é mesmo uma sorte sua, né? Não é porque você estava indo agora que as coisas não deram certo, né? É uma coisa muito maior do que nós todos, né? Exato. E para a gente pensar, Rosana, que vão ter outras possibilidades, né? Então não é a única chance da vida, ou seja, não, se eu não for agora, não vou nunca mais. A gente Exato. consegue planejar para depois. Como foi algo que abalou o mundo todo, com certeza a gente vai se reorganizar para fazer esse sonho acontecer. Então, eu sempre digo para as pessoas que eu atendo assim, a gente tem que ter um objetivo lá no final. Se eu coloco aquele objetivo, eu faço movimentos para aquelas coisas irem acontecendo. Então, assim, não perde o foco do teu objetivo. Continua ali pensando, eu tenho intercâmbio, juntando dinheirinho, se organizando, aprendendo inglês, meditando, fazendo tudo o que você já estava fazendo para isso acontecer. Que aí, no momento certo, as coisas vão se organizando e esses movimentos que você fez não vai ser em vão. Ele vai ser utilizado no momento certo. Eu acho que essa aí é uma das formas, né, que os futuros intercambistas e as famílias, eles podem enfrentar aí esse momento, né, e já se preparar também para esse novo mundo pós-pandemia, né, porque, como você falou, vai acontecer, a viagem ainda vai acontecer, mas ela também vai acontecer de uma forma diferente, né? Acho que as pessoas estão mudando, você vê isso, as pessoas estão mudando no senso de medo, né? Porque você não sabe se esse vírus, quando acabar, ele vai passar mesmo. Tem gente que está com medo de tomar vacina, tem gente que está com medo da vacina ter alguma outra coisa, de surgir uma outra epidemia, enfim, né? Tem muitas coisas aí. Como que você acha assim que as pessoas conseguem lidar, né, com esse mundo pós-pandemia? Como que você acha que vai ser a melhor forma das pessoas enxergarem esse futuro? Acredito que assim, né, a gente não tem como ter garantia de nada no momento. Então, nenhuma garantia eu vou ter de que vá funcionar da forma como a gente espera. Eu espero que não use mais máscara, eu espero que dê para frequentar os lugares abertos, como era antes, ir à praia, ir ao parque, passear. É isso que vai acontecer? Ninguém sabe. Quando vai acontecer? Menos ainda. A gente não tem as respostas. Mas a gente pode se organizar para que quando chegue esse momento, a gente estar preparado para isso. Então, assim, quanto mais estrutura psíquica a gente tiver para esse momento acontecer, melhor vamos estar lá na frente e dizer, saquei, agora eu já sei como lidar com isso. Já passei por uma pandemia, agora eu sei como lidar. Entende? Então, assim, eu acho que isso veio para... Claro, foi, né, uma tragédia, uma coisa muito ruim, mas também veio para nos fortalecer, de certa forma. E mostrar que somos capazes de se reinventar, ressignificar, se adaptar em muitas circunstâncias. Então, quando a pessoa sai do seu país de origem, tem que deixar várias coisas. Todo mundo falava para mim assim, nossa, mas tu vai largar tudo, vai deixar tudo para trás, né? Mas e o que eu vou ganhar em troca? O que vai ter lá na frente me esperando? Se eu conseguir, se as pessoas conseguirem, Rosana, olhar com essa visão
de esperança, de que tenha expectativa lá na frente, de que eu consiga atingir meus objetivos, de que o que eu espero para mim lá, é muito mais fácil a gente ir ao encontro disso. Então, assim, eu quero... O que tu queres com o intercâmbio? O que tu busca morando em outro país? Qual é a tua expectativa em relação a isso? Né? E aí vai ter várias respostas, porque aí depende da pessoa, depende do objetivo dela de vida, e não tem certo ou errado. Não existe. Eu acho que existe o que é certo para ti. Mas não tem resposta boa ou má, ou positiva ou negativa. Não. É aquilo que era o teu objetivo. Então, dentro da pós-pandemia, o que eu acredito é que, assim, tem em mente qual é o teu objetivo. Não se perca no meio desse caminho todo aí, de turbulência que a gente está passando. Uma hora a maré vai baixar, uma hora as coisas vão se reorganizar. E se a gente tiver aquele foco, aquele objetivo em mente, as coisas vão andar muito mais rápido. Eu não vou ter que recomeçar tudo do zero, porque eu já fiquei caminhando. No decorrer disso, eu continuei fazendo os meus investimentos, minhas apostas, desculpa, me planejando. Então, isso não vai interferir. É uma pausa, como se fosse no processo. Mas lá na frente a gente tem que esperar, de fato, ter a paciência e esperar para ver como as coisas vão funcionar. Mas o que tu pode ter o controle é sobre você mesmo, sobre as tuas atitudes e os teus comportamentos. Sobre o resto a gente não consegue. Muito legal. Assim, adorei os comentários, porque concordo que é isso mesmo, né? Sem perder o foco, porque acho que a gente se perdeu várias vezes durante essa pandemia. Eu sinto que eu me perdi várias vezes, em vários momentos, até mesmo por estar no Brasil, né? E aí foram várias ondas, várias mudanças, várias vezes a gente achou que estava melhorando, aí veio, agora é a pior época, né? E agora estão falando que é a pior época de novo, então assim, a gente fica numa constante estado de alerta, né? Um estado de alerta. E aí realmente você acaba perdendo o foco, né? Muito. E é muito bacana, porque a partir do momento que você tem um objetivo e tem uma coisa que você deseja, aquilo te dá uma força maior para se mover, né? Exato. Então, talvez realmente a hora de se agarrar nessa coisa que você deseja, até mesmo para continuar seguindo, né? Isso. Positiva. Exatamente. Não com esse foco, né? Você estava falando, eu estava pensando aqui, né? A gente muda muito durante o intercâmbio. E sem deixando a pandemia de fora por um segundo, eu estava pensando, você, como intercambista, psicóloga, o que você acha que acrescentou mais para você esse período de 2 anos? O que você trouxe dessa experiência, né? Como que você se vê? Você mudou como pessoa? É legal, assim, porque isso eu trago muito nas sessões de terapia. A gente avalia, né? Vou falar de mim, mas só para entender como que eu atendo várias pessoas de vários países, na Nova Zelândia também. E a gente muda muito nesse processo. Eu sempre brinco assim, olha, aquela pessoa que saiu do Brasil não é a mesma que está voltando, não. É outra pessoa totalmente diferente, com outra visão. E todo mundo concorda com isso. Ninguém falou, não, voltei igual, não mudou nada. Não, nunca ouvi esse relato. Todo mundo fala que mudou mesmo. No meu caso, assim, Rosana, eu fui muito aberta às experiências. Então, eu não tive nenhum bloqueio de dizer, não, isso eu não faço. Não, isso eu não vou tentar, isso eu não vou querer conhecer. Eu fui muito aberta a conhecer culturas, a experimentar comidas, a trabalhar em coisas que não eram da minha área. Trabalhei muito tempo em pub, restaurante, quando eu cheguei. Então, assim, eu me permiti conhecer pessoas numa casa, a gente dividia a casa com 10 pessoas, 14 pessoas, era uma república, né? E ali eu me permitia, vamos tentar conhecer, vamos saber como é que é a história dessa pessoa, e aí já ia treinando a língua, já ia aprendendo inglês, eu saí dela falando até espanhol, né? Porque aí a gente, tanto intercambista, que a gente faz várias conexões. Então, assim, para mim foi uma experiência enorme, assim, eu falo para todo mundo, faça intercâmbio, quem tem essa possibilidade, faça, porque indiferente da idade, né, indiferente da faixa etária, eu acho que, assim, é válido em qualquer idade, eu tenho pacientes que têm mais de 40 anos e que estão super felizes lá, se encontraram no intercâmbio, estão vivendo essa experiência agora e tá tudo bem. Então, eu acho que vai muito de como você está aberto.
Então, assim, né, ir já com essa cabeça aberta de que vai ser diferente, não é só flores, eu sempre falo, sou muito clara e transparente, dizer, olha, não é só mil maravilhas, até pelo nível de expectativa não ser tão alto e a frustração vem com tudo, né? Então, a gente vai se frustrar em alguns momentos, mas não é o que acontece, é como eu lido com aquilo que acontece. É como é a minha resposta àquelas coisas. Então, às vezes é um problema pequeno e eu transformo num problemão da vida. E às vezes o contrário também acontece. É um problema grande, mas que com a minha forma de lidar, com o meu autoconhecimento, com o comportamento, já pensando sobre aquele jeito de resolver, aquilo se torna um problema pequeno. Entende? Então, acho que as experiências que antes, talvez, para mim, fossem, nossa, isso talvez eu não vou conseguir fazer, isso eu não dou conta, e aí chegando no intercâmbio a gente vê que dá conta, sim, de muito mais coisas, hoje eu olho e falo, não, isso é tranquilo, isso eu posso fazer, isso eu consigo. Então, me abriu muito mais as possibilidades, até mesmo de eu me reinventar em diversas áreas, assim, de trabalho, de estudo, de conhecimento. Para mim foi muito, muito. Falo assim, nossa, é uma experiência fantástica. Todo mundo deveria fazer. E é fácil de ver isso aí que você falou, né? Eu trabalho com educação há muitos anos e já vi de tudo, né? Estudantes de maneiras assim, que eles encaram o intercâmbio de uma maneira diferente e com certeza aqueles que estão abertos às experiências são os que se dão melhor também, né? Porque estão abertos, eles estão com aquela atitude positiva, então tudo tá bom, tudo eu tento, né? Até em termos de relacionamento também, né? Estou numa casa, tem choque cultural que a gente sabe que existe. Muito. E aí, quem está aberto, está mais aberto a entender a cultura do outro, a entender o problema do outro, né? E aquele que vai assim, né? Que tipo tem o pensamento, eu sou assim, né? Eu sou assim, eu quero, acaba tendo mais dificuldade de adaptação, né? Mais dificuldade para conseguir trabalho mesmo, porque a pessoa tenta, né? Ela mesma coloca na frente dela as barreiras dela, né? Então é muito interessante ver, né, que isso é uma questão comum, independente de país, de onde vai fazer intercâmbio, do ser humano mesmo, né? Exato. E é muito bacana, porque eu acho que a experiência que você teve também foi parecida com a minha, né? No sentido de ir encarar o que viesse. Coisas mais fáceis a gente traz para casa só bagagem de conhecimento e memórias bacanas que a gente viveu, né? Muito, nossa. Eu acho que a palavra-chave para isso tudo é superação. A gente se supera a cada obstáculo, a cada momento, a cada experiência. Você fala assim, não, isso aqui para mim não ia, no Brasil nunca eu iria conseguir dar conta disso. Lá num país estranho, você está numa posição que você tem que se colocar à prova, você tem que se comportar de forma diferente, né? Então a gente tem que se adaptar. E eu acho que isso é muito de superação de cada um, assim, a gente traz isso na bagagem depois. Com certeza, com certeza. E aí também, né, que você mencionou antes, que eu concordo plenamente, expectativa versus realidade, né? E cria muita expectativa e acha que com ela vai ser diferente, que ela vai conseguir um trabalho na área dela no primeiro dia, né? Ela era muito boa aqui no Brasil e tal. E aí eu acho que quanto mais alto você colocar aquela sua expectativa, mais difícil é de você atender, né? Não é que isso não pode acontecer, claro que pode. Exato. É uma coisa mais distante, porque não é seu país, não é sua língua, né? A sua experiência não é naquele país, então a gente tem que ser realista, né? Não é uma coisa que vai acontecer do dia para a noite. Então, se você gerenciar as suas expectativas, é muito mais fácil de lidar com os probleminhas e as coisas do dia a dia, né? Exatamente, exato. E também poder conhecer mais, se aprofundar, eu acho que é isso, assim, às vezes a gente cria expectativa no desconhecido, naquilo que eu nunca nem ouvi falar, mas eu já acho que vai ser maravilhoso. Então, quanto mais informações a pessoa tiver para esse planejamento pré-intercâmbio, melhor. Então, pesquisa mesmo, fala com pessoas, tira dúvida, lê muito, vê artigo, vê vídeo, né? Pesquisa site, vai atrás, assim mesmo.
Aí, quanto mais tu souber daquilo, mais informações tu tem, menos vão ser as frustrações baseadas numa expectativa alta, sabendo da realidade. Com certeza, já vai se familiarizando, né? Coisa que eu alerto nessa questão é só para ter cuidado com quem também a pessoa está ouvindo, né? Porque Exato. não tem nenhuma experiência, que eu já falei Boa. em vários vídeos, gente, que tem gente que chegou no país uma semana e está lá gravando vídeo como se morasse lá há 5 anos. A Sim, pessoa mesmo, ela nem viveu nada ainda. Hoje, com essa globalização, tudo é muito fácil, né? Então, a você informação. né, começa a gravar lá como ganhar 10 mil dólares em um mês. A pessoa acabou de chegar, nem ela ganhou nada ainda, né? Tá, ouviu falar, ouviu um emprego num jornal e fala, nossa, aqui dá para ganhar 10 mil dólares. Mas ela nem sabe como, nem se é possível aplicar para aquela vaga, enfim. Então, acho que tem que ter muito cuidado com as fontes, né? De onde que Ótimo. buscando essa informação, porque senão a frustração ela só vai aumentar, né? Porque você vai ouvir o que você quer ouvir e depois vai chegar lá, a realidade vai ser bem diferente. Né? E bem lembrado, Rosana, até porque assim, tem situações também e tem que entender que cada história é uma história diferente, cada um tem a sua individualidade. Então, às vezes, porque o coleguinha foi, deu tudo errado, ele não gostou, ele voltou em 8 meses para casa, que não era aquilo que ele esperava. E então, será que é ruim mesmo? Então, não é para mim também. Cada história, também o oposto também acontece. Nossa, foi lá, deu certo, tem um emprego na área já em 2 meses, tá tudo bem. Pode acontecer, de fato, pode acontecer as duas coisas. Mas cada um vai ter a sua experiência. Então, eu sempre falo, vive a tua experiência, veja com teus próprios olhos, se permita ir lá, tirar dúvida, viver essa experiência, fazer com que as coisas aconteçam do teu jeito. Fazer a tua história. Sim. Olha só para a gente caminhar para o final aqui desse vídeo, eu queria perguntar para você, assim, a gente está falando hoje sobre essa fase pré-viagem, né? Porque que a maioria das pessoas estão, né? Já que não pode viajar, né? Sim. E tem muitos problemas emocionais que podem surgir durante essa fase, né? Que a gente já comentou hoje, que é a ansiedade, né? Você comentou aí depressão, né? A gente falou do pânico, né? E como que você recomenda a pessoa lidar com isso, né? E para completar essa pergunta aí, você acredita que é possível manter o equilíbrio, né, diante de tanta coisa aí acontecendo no mundo? É necessário, né? Mais do que possível, é necessário, porque senão a gente vai enlouquecer todo mundo. Daqui a pouco a gente não sabe mais o porquê estamos aqui, né? Então, é muito necessário a gente buscar manter esse equilíbrio emocional no momento. Eu sei que não é fácil, parece que é tudo muito lindo, tudo muito legal na teoria, na prática é outra realidade. Depende ainda da realidade de cada um. Teve muitas perdas também, familiares, então também tem muita coisa que pesa negativamente para isso. Mas volto a falar, quanto mais equilibrado a gente tiver, no sentido de nos conhecermos em primeiro lugar, saber daquilo que me afeta, saber das potencialidades. Então, quanto mais esse autoconhecimento estiver preparado em mim, mais eu vou saber lidar com as frustrações, com os impasses que vão ter, com as questões de preparação, até mesmo para o intercâmbio. Então, primeiro seria o autoconhecimento. Como é que a gente faz o autoconhecimento? A psicoterapia é uma boa indicação, né? A psicoterapia trabalha essas questões pré-intercâmbio também, muito bem trabalhado. Tenho pacientes que eu atendo aqui do Brasil que estão nesse processo desde o início, faz 1 ano já que eles estão esperando, e todo mês eles mandam mensagem, olha, agora vai, hein? Agora eu vou conseguir. Então, cria uma expectativa muito alta e uma frustração em cima de expectativa. Então, a gente vem trabalhando muito com isso, assim, de como focar também no teu objetivo, mas de não deixar a tua vida acontecer ao redor disso. Continuar fazendo a tua vida acontecer também de outras formas. Esse planejamento vai ficar em stand-by, fica ali guardadinho, bonitinho, mas eu sempre digo, deixa numa caixinha ele guardadinho que ele vai funcionar. Algum dia ele sai do papel e vai para a prática. Mas enquanto isso não acontece, vamos criar formas de tu estar em contato com outras coisas, sendo ler livro, sendo buscar formas estratégicas até na internet de ganhar dinheiro, tenta buscar outras ferramentas que a gente tem hoje na mão, que
possa ser viável nesse momento. Então, a psicoterapia vem muito de entender, fazer o autoconhecimento, trabalhar junto com ele o autoconhecimento, mas também muito de ver outras perspectivas. Então, o que a gente... Esse é o plano, beleza, já entendi. Mas o que mais eu posso fazer em relação a isso? Para a pessoa também não ficar deprimida e só esperando esse plano acontecer e todo mês vem e fala que ainda não é o momento. Isso vai se tornando uma bola de neve gigante. Então, desencadeando ainda outras coisas, né? Porque é muita coisa envolvida, igual a gente comentou, família, né? E você tocou num ponto importante, que hoje em dia nossa família também está sob ameaça, de certa forma, né? E perdeu gente próxima, né? Perdeu mãe, pai, enfim. E aí, lidar com isso junto com tudo isso, que é mais difícil ainda, né? Mas eu não sei como que você vê essa situação, porque para mim, querendo ou não, a gente continua aqui, né? A nossa vida, ela continua. Exato. Acho que tem que, sim, tentar buscar forças para aproveitar enquanto a gente está aqui, né? A gente está aqui, a vida é nossa, um dia de cada vez, né? Exato. A gente conversa sobre a morte, inclusive, né? Eu acho que é uma coisa que vai acontecer para todo mundo, vai chegar também a nossa vez, né? Eu sei que muita gente tem dificuldade de entender e aceitar, né? Com parente da gente, todo mundo tem, né? Mas, de certa forma, olhar para ela nos dá a chance de viver melhor a nossa vida hoje, né? Para a morte, eu penso, poxa, eu tenho vida, eu estou aqui, eu vou fazer o melhor que eu posso, eu vou fazer uma coisa que eu gosto, né? E ao invés de deixar aquela vontade numa caixinha ser uma coisa ruim, ela se torna uma coisa boa, porque ela é expectativa, é uma esperança, né? É uma coisa que, ai meu Deus, estou esperando acontecer mesmo, né? Mas enfim, já chegamos aqui à discussão que a gente ia ter. Gente, caso vocês, né, estejam passando por alguma ansiedade, algum estresse nesse momento, esteja em uma fase assim difícil, eu acho que no geral, né, sempre procure ajuda, né? E se você tiver com dificuldade aí nessa parte de intercâmbio, de como lidar com isso, de como às vezes trazer a sua família para perto, para te dar suporte, se você tem o desejo de fazer intercâmbio e ainda não conseguiu o apoio da sua família, né? Eu acredito que a Lueli pode ajudar vocês, né? Com certeza. Parte do seu trabalho, né? Com certeza. A gente faz a gente tem primeiro um contato com o aluno para ter uma avaliação mesmo, para entender o que ele está passando, qual a expectativa, a gente fazer esse alinhamento de expectativa com a psicoterapia também, né? O que ele espera da psicoterapia. Então é um bate-papo muito legal que a gente faz essa primeira avaliação e para inclusive ver se ele vai conseguir se colocar, vai conseguir sentir confortável ali, né? E eu atendo hoje o mundo inteiro, então os atendimentos são online. Uma coisa que facilitou a gente hoje poder ter esse contato, que nem a gente está podendo conversar hoje aqui. Certeza. Né? Então facilita muito e aí fico à disposição, sim, com certeza. Bem, gente, então eu vou deixar o site da Lueli aqui embaixo, porque aí na descrição desse vídeo, porque se vocês quiserem, podem entrar em contato com ela direto, né? E para quem é cliente IEP, né? A partir de agora, a gente acabou de fazer uma parceria aí com ela, vocês vão ganhar a primeira sessão gratuita. Olha que legal. Vão poder aí conversar, entender os seus primeiras emoções, de certa forma, fazer esse alinhamento aí com ela, né? E entender qual que é a melhor forma para você seguir. Tá ótimo. Pode falar. Pode falar. Não, eu falo sempre assim que é um momento, a terapia é um momento para a gente se ouvir, né? Então é ouvir os nossos sentimentos, as nossas reflexões, é um momento para eu parar nessa correria toda, nesse estresse de pandemia que estamos vivendo, a gente não consegue nem parar para se ouvir.
Então, a terapia, ela vem muito com essa ideia de a gente parar o mundo, para o que está acontecendo lá fora e deixa eu ouvir o que está aqui dentro. Então, acho que é bem importante. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí dessa conversa de hoje. Lueli, muito obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade, pelo tempo aqui dedicado a nós, né? E vamos que vamos, né? Espero que daqui a pouco a gente também possa viajar, né? Com certeza, Rosana. Estou esperando por isso também, viu? Ansiosa. Eu que agradeço pelo convite. Vou estar à disposição de vocês aí no que for preciso. Dúvidas também me coloco à disposição. Vai ter meu WhatsApp lá no site, tem Instagram, tudo mais. Pode mandar mensagem que eu vou estar respondendo vocês com o maior carinho. Então tá, joia. Então, muito obrigada. Um beijo. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Até mais. Beijão. Tchau, tchau.